Esse vídeo que seria a primeira aula realmente, vou falar rapidamente da voz ativa, né? Que é o item A. O que tem para falar da voz ativa? Como deixei no vídeo anteriormente, o que eu falei foi que a voz ativa não necessita de uma atividade, ou seja, o sujeito não precisa ser um sujeito ativo, um agente. Pode vir a passividade ou também nem a atividade nem a passividade, conforme o exemplo dado que foi o moleque apanha muito da madrasta. Pode ver nesse exemplo, o moleque apanha muito da madrasta, de forma alguma o moleque está se comportando de forma ativa, muito pelo contrário, ele está sendo passivo em relação à madrasta que o maltrata ou bate. Então, outra coisa importante que foi falado foi quanto ao verbo de ligação, que não possui uma voz verbal. Um exemplo interessante que eu anotei aqui foi um exemplo onde há uma grande criação, uma grande atividade, né? Uma grande ideia de atividade, mas não existe uma voz verbal ativa. Olha o exemplo. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Bem, parece que ele criou muitas coisas, né? Então, realmente a ideia de atividade é muito presente. Criou um verbo ativo, né? Então, seria uma voz ativa? Deus criou criou todas as coisas. Deus criou muitas coisas. Não importa. Seria isso uma voz ativa? Não. Por quê? Porque o verbo que está sendo utilizado é o verbo ser, um verbo de ligação. Deus criou muitas coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Por exemplo, Deus é. Esse Deus é um verbo de ligação. Então, como dito, é adietético. Portanto, não possui voz verbal. Com isso, fica uma observação importante. Que esse negócio de definição absoluta, ou seja, nem aqui na gramática nós podemos ver um absolutismo de definições, como na física, né? A incerteza, a relatividade, também na língua. Não existe, não pode haver uma certeza na definição de sujeito, na definição de objeto, na definição de que o sujeito é aquele que age ou é aquele a qual a frase ou a sentença diz respeito, ou que o sujeito é sempre aquele com que a frase concorda gramaticalmente, verbalmente falando, concorda com o verbo, o sujeito. Não. Então, não pode ter uma definição imutável. Sim, tem que haver uma flexibilidade muito grande. Isso que faz a gramática realmente ser uma coisa também difícil no aspecto de ciência. Então, o sujeito não precisa ser paciente, não precisa ser agente. Isso é uma coisa que deve ficar bem claro. Outra coisa interessante, como eu estava falando, é que você pode perguntar, né? Então ele é o quê, né? Como eu disse, se ele não for agente nem for paciente, ele pode estar numa situação de inércia também. Situação de inércia, vou dar um exemplo de situação de inércia. É inércia mesmo, que é inércia. Inércia na física é por causa da massa, né, da matéria. Eu vou dar um exemplo da inércia na gramática, da voz verbal. O garoto dorme. O garoto dorme. Verbo intransitivo aqui. Será que é uma voz ativa? Será que é uma voz passiva? Será que é reflexiva, recíproca, média? Na verdade, o garoto dorme constata uma ideia de inércia, né? Quando eu falo uma ideia, é porque eu não estou olhando a sintaxe e sim a semântica. Portanto, a ideia semântica é de o garoto dorme é de inércia. Ele dorme, está lá dormindo, vai ficar dormindo até acordar, né? Então, mais uma voz ativa. Voz ativa. Por que a voz ativa? Porque os elementos da voz ativa estão presentes. Quais são os elementos da voz ativa? Aí você tem que ver os elementos da voz ativa. Para isso, eu vou dar o esquema da voz ativa. Mas, antes do esquema da voz ativa, tem dois exemplos aqui muito interessantes também, que eu notei.
Pedro vê Paulo e Pedro ama Paulo. Vou anotar esses dois exemplos aqui porque faz bem interessante. Pedro, né? Pedro ama Paulo e Pedro vê Paulo. Acho que são esses exemplos mesmo, né? Pois bem, Pedro vê Paulo e Pedro ama Paulo. Como que você pode dizer sobre a atividade dessa e dessa sentença, né? O que você pode dizer? Alguém poderia olhar para cá, Pedro ama Paulo. Pedro ama Paulo, Pedro pratica a ação. A ação é praticada por Pedro. Pedro vê Paulo. A ação é praticada pelo Pedro novamente, porque ele está vendo Paulo. Será que é assim? A gente pode encarar de outra forma bem interessante. Então, presta atenção. O verbo amar, ver, também pode ser algo relacionado à amizade, né? Se amar, eu posso botar outros de sentimento, amizade também. Amizade, etc. Olha como isso é interessante. Repare primeiro aqui, Pedro vê Paulo. Será que o Pedro está praticando a ação ou é o Paulo? Olha, a visão que é a visão? A visão da física, vamos pensar na física. A visão é uma excitação que ocorre na retina para a produção da imagem. Então, nesse sentido, considerando a física para a gramática, usando a semântica, que é importante ter a ciência da física nesse caso, eu posso dizer que Pedro, ao ver Paulo, Paulo produziu uma excitação, né, na retina de Pedro, portanto, Paulo fez com que Pedro visse a sua imagem. Ou seja, o Pedro foi paciente, porque a sua retina foi excitada ao ver Paulo. Então, nesse caso, o Pedro, que é o sujeito gramatical, nesse caso, o Pedro está sendo passivo. Olha aí, o sujeito sendo passivo. E aqui é uma voz ativa. Pedro vê Paulo é uma voz ativa. Por que é uma voz ativa? Porque gramaticalmente, sintaticamente, ele é uma voz ativa. Independente de a voz, independente da estrutura profunda, mostrar que Pedro não está fazendo uma ação e sim recebendo. Porque, pela ótica, né, nós podemos responder isso pela física, que o verbo ver não é necessariamente um verbo ativo, e sim passivo. A mesma coisa acontece com amar. Será que podemos dizer que uma pessoa que ama a outra, ela está praticando uma ação? Bem, o amar no sentido no sentido de sentimento, esse verbo amar pode ser interpretado como o quê? Que Pedro sofreu uma experimentação de um sentimento. Então, se ele sofreu, ele é paciente. Por quê? Porque Pedro ama Paulo, ou Pedro recebeu uma carga ou um contexto de sentimento que gerou essa configuração de amor. Então, portanto, eu posso dizer que amar também, nesse caso, temos uma voz ativa com uma não atividade presente. Porque Pedro não está sendo ativo em relação a Paulo. Na verdade, Pedro está sofrendo a reação. Ele está sofrendo por quê? Porque ele ama Paulo, então ele sofre. Outra coisa interessante é a estrutura. Então, já tem pouco tempo, o que seria a estrutura da voz ativa? Estrutura. Lembrando que aqui é voz ativa, né? A estrutura da voz ativa seria A mais C. A como uma coisa e mais C como outra. A mais C, cadê o B? Sim, porque o B não tem. Ao longo das outras vozes, quando explicar outras vozes, o B vai aparecer. Mas isso aqui é a estrutura de formação da voz ativa. A mais C. O A é um elemento que pode aparecer ou não. Por quê? Porque eu estou definindo assim. Estou definindo um elemento que pode aparecer ou não como apenas o símbolo. Enquanto esse símbolo aqui, mais C, significa que o C necessariamente tem que aparecer, imprescindível. Então, esse sinal de mais vai significar que o C sempre aparece na construção. Então, A mais C. O A, em geral, vão ser pronomes retos, flexão verbal, outro pronome substantivo, um infinitivo, uma oração subordinada substantiva, coisas que possam funcionar como sujeito. Esse aqui vai ser um verbo. Então, vamos dar uns exemplos aqui.
Por exemplo, o herói caminhava entre flores. O herói. Né? Esse caso, como eu falei aí, é um substantivo. Basta que te respeites. Basta isto. Basta isto. Oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Né? Tudo passa com rapidez. Tudo passa com rapidez. Tudo é outro pronome. Então, são exemplos de estruturas onde aparece A e C. Como você pode ver, aparece o artigo ou pronome, né, que é o A, e aparece o C, que é o verbo. Não aparece o B. Quem é o B? Não, o B vai ser visto nas outras, mas é importante você perceber que você vê a voz ativa não através de isso aqui é ativo, porque isso aqui está praticando uma ação, isso aqui é passivo. Não, você vê mesmo esquematicamente, e é o esquematicamente que importa. Um exemplo disso eu posso dar, por exemplo, se o sujeito for indeterminado e inexistente, o elemento A não pode comparecer. Porque eu acabei de falar que o A não tem um sinal mais aqui, então ele pode aparecer ou não. Então, que exemplo seria esse? Eu vou dar um exemplo. Exemplos em que sejam sujeitos indeterminados. Relampeja muito. Por exemplo, sabemos que da gramática básica, que quando é fenômeno na natureza, o sujeito é inexistente ou indeterminado. Então, nesse caso, sujeito indeterminado, sujeito inexistente, né? Mas eu posso botar um exemplo com sujeito indeterminado também, não só com sujeito inexistente. Sujeito com indeterminado, por exemplo, vou fazer alguma coisa aqui, ó. Vive-se bem aqui. Que é isso aqui. Índice de indeterminação do sujeito. Porque vive-se é um verbo intransitivo. Nesse caso, vive-se bem aqui, verbo intransitivo, índice de determinação do sujeito, portanto, sujeito indeterminado. Cadê o elemento A? Elemento A, quem é aqui que pode funcionar como sujeito dos que eu falei? Como eu vou repetir aqui, pronomes retos, flexão verbal, outro pronome, substantivo, oração subordinada, substantivo, quem seria? Não tem. Então o A não precisa aparecer, mas você aparece. Cadê você? Que é o verbo vive. Então você aparece. Então isso aqui é uma voz ativa. Por quê? Porque quando você vê as outras, a esquematização dos outros, você vai perceber que não se encaixa nos outros, mas sim nesse. Então isso é uma coisa bem importante, realmente. É importante também lembrar que o particípio dá uma ideia de vários vozes verbais. Por exemplo, ele pode ser ativo, passivo, reflexivo, recíproco e médio. Um exemplo, árvore caída dá uma ideia de atividade. Mulher amada dá uma ideia de passividade. Doente automedicado, uma ideia de reflexivo. Irmãos abraçados, recíproco. E um médio seria menina distraída, certo? Seria um médio. Então esse médio também você vai ver no final. Então, acho que o tempo já está extrapolando. O que é importante de lembrar nessa aula é que para ter a voz ativa, jamais pense que tem que ter um sujeito ativo ou tem que ter atividade. Não tem nada a ver. Não confunda semântica com sintaxe. Lembre disso. E para dar um exemplo, você viu vários exemplos. Então você vai sempre olhar para a estrutura A mais C, né? Que depois você vai ver as outras estruturas e vai poder comparar de forma clara e lógica. Então é isso. Lembre-se, voz ativa não implica em atividade. E esse é um argumento, é uma parte da teoria muito importante. E lembre novamente que a estrutura é A mais C. A pode ou não aparecer e C sempre vai aparecer, porque esse sinal de meio. Mas aqui eu convencionei assim. A próxima aula será voz passiva e passividade.